Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me golo da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Volume 16, né? Junho 6 de 1924. Jesus quer encerrar em Luísa a sua vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe para vir no meio das criaturas para fazer conhecer e cumprir o fiat volutas tua, como no céu, assim na terra. Contando-me nas minhas habituais e duras penas de privação de Jesus, sinto-me sob o flagelo de uma justiça que me castiga com muito rigor, sem a mínima sombra de piedade. Ó justiça punitiva de Deus, como você é terrível, mas mais terrível quando você esconde a quem te ama. Suas flechas me seriam mais doces, se enquanto me castiga, embora me fizesse pedaços, meu Jesus estivesse comigo. Oh, como choro minha sorte, mas quisera que o céu e terra todos choras comigo a sorte da pequena exilada que não só vive distante de sua pátria, mas abandonada mesmo pelo seu Jesus, que era o único consolo, o único apoio ao longo exílio. Então, Luísa, falando sempre dessa privação, né? E a gente entende o que é dessa privação, né? Ela quer sofrer, ela quer estar junto com Jesus, né? Ela sabe que a vontade de Jesus é que ela escrevesse isso tudo, né? Que ela vivesse isso tudo, porque Luísa foi a única humana que veio, né? Com o pecado original que veio, né? Para nos resgatar, né? Tipo da redenção, veio Jesus, né? Na vontade divina, agora veio essa Luísa para viver a vontade é porque teria que ter a gente sabe assim, o espaço que tem, né, da redenção até agora, porque teria que assimilar, né, todos os conhecimentos da Bíblia, né, então, isso deveria vir, né, a gente aprender, a gente ter esse entendimento para depois vir Luísa, né, e Luísa está aqui, né, relatando para nos ensinar, né, e ela fala, né, de tudo que acontece com ela fala, né, e aí é todo conhecimento, né, para nos ensinar, para nos formar, né. Agora, enquanto meu pobre coração nadava na amargura da sua dor, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior em ato de dominar tudo. Tinha em suas mãos como muitas rédeas, e cada uma estava atada a um coração humano. Assim,
Por quantas criaturas existiam, tantas as rédeas estavam em suas mãos. E depois me disse. Então, as rédeas, né? E Michele falando, né? Da importância da gente estar ligado, né? Cada criatura está ligado, né? A Jesus na criação, né? Quando na criação do homem, todos foram, foram ligados, né? Em Adão, né? Mas Adão perdeu, veio Jesus, né? O novo Adão para nos resgatar e para fazer essa ligação, voltar essa ordem de estar ligados, né? Então, todos, né? Por isso que a gente vê, Jesus mostra assim, que a vontade divina, a vontade dele está em cada criatura, só que estava abafada e não tinha essa correspondência. Agora Jesus está nos dando essa essa luz, né, esse entendimento, esse conhecimento, né, através de um livro, né, através da palavra, né, nos formar, né. Luísa foi a primeira resgatada e nós é, estamos agora, o conhecimento está vindo para nós, né. Eu louvo a Deus cada dia por, por me incluir, né, por deixar com que esses conhecimentos, né, eu achasse, né, Deus me resgatou, né, eu, assim, eu tenho tanta gratidão a Deus, a tudo, né, que está acontecendo na minha vida, né, todo esse cerco da divina vontade que Jesus me cercava, né, e todos, né, que mais filhos venham, né. Minha filha, o caminho é longo, aliás, cada vida de criatura é um caminho diferente, portanto, convém muito caminhar e por todos os caminhos. É porque Luísa, ela viveu por todos, né? Jesus está falando, né? Então, ela repetiu tudo da vontade de Jesus. Então, é, é, cada formação, eu entendo assim, cada formação nossa é, é diferente, né? Em cada um, a gente pode ver a história de cada um teve um, uma trajetória para que Deus nos resgatasse para viver o reino dele, né? Na divina vontade, né? Então, Luísa, ela viveu por todos essas criaturas que viriam a viver na divina vontade, né? Então, não, não excluiu ninguém, né? Todos estão, né? Nesse Jesus colocou todos, né? Todas as criaturas, apesar da trajetória, apesar da vida de si, né? De cada um que já caminhou até agora, né? Mas Luísa, ela reparou, ela fez por todos, né? Ela repetiu por todos, né? Para que todos tenhamos, né? A vida divina, tenhamos essa chance, vivamos, né? O que ele quer agora é a divina vontade, né? Então, é todos, ele quer todos, né? Todos estes caminhos os percorrerás tu, porque deves fechar em ti a minha vontade, deves fechar tudo o que ela contém, e a ti convém fazer todos os caminhos de cada criatura junto com minha vontade. Então, tá reafirmando, né? Ele às vezes fala, não, quantas vezes a gente fala aqui no grupo, né? Jesus depois ele fala através de Aline para nós, né? Que a alma não envelhece, cada um tem a capacidade de viver, né? E independente da sua idade, da sua gênio, né? O mais nervoso, o mais calmo, a gente adquire a personalidade dele e ele adapta tudo, né? Ele que ensina, ele que doma a nossa alma, né? Porque o corpo é só uma capa, né? Como a gente sabe, né? A alma, o coração está na alma, né? A formação da divina vontade está na alma. A alma que há essa formação, então a alma não envelhece, né? A alma, ela está sempre disponível. Então, Deus faz essa transformação, a divina vontade faz essa transformação na vida da gente, no nosso interior, né? Na nossa alma, né? Assim,
em que em minha vontade tem ainda muito por fazer e por sofrer. Então, que a Luísa ainda tinha muito, né, a percorrer, né? Porque ela não estava aí no volume 26, mas ela viveu ainda muito, né? Ela já tinha uma trajetória grande para passar para nós, né? Porque naquela época não tinha nem nada, né? Só estava escrevendo, né? E vivendo, e agora que está revelado, né? Então tem muito, muito, muito. Por isso que as luzes nunca se acabam, né? A gente pode ver que o grupo, Jesus está sempre trazendo coisas novas, está sempre nos formando, né? Eu hoje, escutando os áudios de Aline, a gente pode ver, né, que quanta riqueza, quanto é importante a gente entender e viver os conhecimentos que Jesus tem agora, né? Dessa conexão com Ele, né? Porque quem não lê, não escreve, não lê e não busca, né? É estar numa religião, buscar conhecimentos, né? Entender, né? Através de tudo que Jesus deixou. Ele deixou a Bíblia Sagrada, ele deixou o catecismo, ele deixou muito. E esses escritos, principalmente do livro do céu e esses escritos agora, eles, quem não adquirir isso, Jesus está deixando bem claro, né? Quem ficar no, no, no léu aí sem querer aprender, sem buscar, não vai suportar, né? Não vai suportar e não vai entender, né? O que está acontecendo, né? A gente já vê muita gente desesperada, né? Não, tá tudo perdido, o mundo tá tudo perdido, não tem solução mais. Mas tem, no fundo, a gente sabe, a gente tem essa fé e a esperança que foi falada esses dias, né? Da fé e da esperança e da caridade, né? E a gente vive na divina vontade, Jesus nos transmite esse entendimento, né? De não apavorar, ficar em paz e entender, né? Tudo é entendimento. Por isso que a gente fala que o demônio não nos vem, né? Porque o mal sempre vem aos a dor, né, o sofrimento, as provações, é vontade permissiva, né? Mas ela não vem de Deus, ela vem do mal, né? O mal é que traz. Mas aí, quando o mal chega, quando esses acontecimentos vêm na nossa vida, mas nós estamos preparados. Não, seja feita a sua vontade, Senhor. Por mais que tenha tribulação, que tenha a gente procura saber o para quê, né? O propósito que Deus está. Então, por isso que o entendimento, né, que Deus está nos dando de mostrar cada acontecimento não é tentação. O demônio fica aplacado, né? E é muito maravilhoso pensar assim, né, que ele não tem nenhuma força sobre nós, né? Eu, ao ouvir isso, oprimida e cansada como eu estava, meu Jesus, é demasiado. Quem pode, meu Jesus, é demasiado. Quem pode percorrê-los? Estou muito cansada e, além disso, você me deixa sozinha e eu, sem você, não sei nada. Oh, se tivesses sempre comigo, poderia percorrê-los, mas ai de mim, tu deixas-me e eu não sei fazer nada. E Jesus acrescentou: No entanto, estou no teu coração, guiando tudo, e todos os teus caminhos foram percorridos por mim. Tudo encerrei, não deixei escapar nem sequer um batimento, nem uma pena de cada uma das criaturas. E você deve saber que deve trancar em você como centro de vida a minha vontade. É necessário que meu supremo querer encontre em ti todos os caminhos e tudo o que fez teu Jesus, porque lhe são inseparáveis. Basta não aceitar uma só coisa de que ele contém para que não possa formar seu centro, nem ter seu pleno domínio, nem pode ter seu ponto de partida em você para fazer-se conhecer e dominar os outros.
tê-lo por si mesmo, mas não por ti. Então, que ele pede para Luísa não esquecer de nada. Jesus, ela está reclamando que ele, se ele não está perto dela, né, está tudo difícil, né, mas ele deixa bem claro que ele está dentro dela, ele está vivendo tudo com ela, é ele que está vivendo. E pede para ela não perder nada, né? Não perder nada. Então a divina vontade ela abrange tudo, né? Ela abrange tudo e pede tudo. Qualquer situação que a gente for viver na vida da gente foi divinizada, né? Em tudo, em todos os acontecimentos, em todas as situações, né? Que a gente, porque Deus, no ato único, ele já sabia a nossa trajetória. A gente não sabe, mas ele sabe. E ele divinizou tudo, tudo. Fala, não, isso Jesus não viveu, Jesus, eu estou vivendo mais terrível, é diferente, Jesus não viveu, viveu tudo, tudo, e divinizou tudo. Tudo é tudo, né? A gente sabe, né? Ele deixa bem claro, né? E pede para Luísa não escapar nada, ela divinizar tudo, viver tudo, tudo, tudo que a gente precisa viver, né? Então, às vezes a gente fala, não, minha vida é diferente, é único, o meu sofrimento é diferente. Não, não é não, os meus questionamentos é diferente. Não, Jesus viveu isso tudo, ele sabe disso tudo, né? Ele está aqui dentro de mim, né? E Luísa já divinizou isso tudo, né? Luísa não, Jesus nela, né? Ele deixa bem claro. Não é você que está vivendo, é eu, né? Vê então quanto necessário é que tu abraces a todos e faças o caminho de todos, tomando sobre você as fadigas, as penas e os atos de todos, se quiser que a majestade do meu querer desça em ti para fazer desde ti seu curso. Então aí deixou bem claro, né? Tudo. Jesus quer que ela viva tudo, né? Repare por tudo, viva por tudo, por todos, né? Porque a criatura não vai ter aonde falar, não, esse Jesus não viveu, esse é diferente, não. Jesus viveu tudo nela, tudo, tudo, no humano, né, pecador, né, e pela vontade dela, né, ele fez isso tudo e repete isso em nós, né, não tenhamos dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida que ele vai repetir, eis-me aqui, Senhor, né. Surpreendida ao ouvir isso, disse: Meu amor, o que dizes? Tu sabes como sou pobre e em que estado me encontro. E além disso, como posso eu encerrar toda a tua vontade? No máximo, com a tua graça, posso fazê-la viver nela. Mas fechá-la é impossível. Sou demasiado pequena e não posso conter uma vontade interminável. Então, Jesus deixou bem claro, né? Ela sentia pequena. E muitas vezes a gente sente isso, né? A gente sente, faz Senhor, quanta graça, quanta luz o Senhor depositou em nós. A gente chega até a questionar, né? Não é questionar, não acredito que eu estou vivendo isso tudo, que o Senhor me dá isso tudo para mim, isso tudo. Né? Eu posso, se eu estou na vontade, se eu entrego, tudo posso, né? Naquele que me fortalece, né? Muitas passagens da Bíblia a gente vai entendendo, né? E é verdade, né? E tudo, tudo que acontece é vontade de Deus, né? É muito maravilhoso, né? A gente pensar, né? E Jesus deixou bem claro, né? O Filho da Divina Vontade faz isso tudo, né? Ele, ele fechou tudo em Luísa, né? Fechou no humano, né? Para que a gente tivesse o direito de conter isso tudo, né? E ele deixa bem claro que somos esses reprodutores dele, né? Essas cópias, né? É muito maravilhoso, né? E Jesus, minha filha, vê-se que não queres compreendê-lo. Quem quer encerrar em ti essa vontade deve te dar a graça e a capacidade de contê-la. Minha filha, vê-se que não queres compreendê-lo. Quem quer encerrar em ti
Esta vontade deve te dar a graça e a capacidade de contê-la, né? Quem está dando a capacidade e a graça é Deus, né? É Jesus, não ela, né? Nós, por nós, não somos nada, né? Humano não somos nada, né? Mas no divino somos tudo, né? É quem está dando essa capacidade e essa graça é Deus, né? É Jesus, né? Não encerrarei acaso todo o meu ser no seio de minha celestial mamãe, que ele transmitiu isso tudo para Nossa Senhora, né? Ela foi, a gente está vendo nos estudos, né? É, nas meditações da Ruth, eu estou escutando mais a Ruth, mas todos estão fazendo, né? Mas a gente vê o amor, né? Ontem eu fui numa festa aqui, né? Que acontece numa cidade vizinha aqui, de Nossa Senhora da Lapa, né? É uma pedra que ela representa Nossa Senhora e ela tem feito muitas curas, né? Nessa cidade, né? E aí as pessoas vão lá e recebe muitas curas. É uma pedra que, numa loca, assim, de tudo de pedra, e ela representa Nossa Senhora. A gente vai lá, olha para a pedra e parece mesmo que é uma imagem de Nossa Senhora. E ela faz muitas curas, muitos milagres, né? Aí eu e meu esposo fomos, e aí a gente participando da missa, né? Chegou lá, fomos para a missa, né? Aí o padre falando da importância do sim de Nossa Senhora, né? Porque quando o anjo veio, né? Se ela falasse não, ela não falou não, ela falou, eis-me aqui, né? Ela aceitou, né? E a gente pode ver que começou com Nossa Senhora, né? O sim dela, né? Para redimir, né? É uma imaculada, né? Gerada por Deus, né? A gente sabe hoje que Nossa Senhora foi gerada por Deus e o sim dela transformou tudo, né? Transformou tudo. O padre falando do valor do sim de Nossa Senhora, eu achei muito maravilhoso, né? Da vontade dela de entregar a vontade, entregar tudo, né? Ela entregou tudo. E os 31 dias com Maria nos mostra isso, né? E ela agora quer que a gente faça o mesmo que ela fez, né? Entregar para o filho dela a vontade, né? E e é isso que os 31 dias faz, né? Essa transformação na nossa vida, né? De entregar, né? É o início de tudo e é o mais importante, né? O início, né? Começar, né? Iniciar, né? Por isso, já tem os 4 canal, né? Ou é mais, agora hoje apresentou do século XXI, né? E 3 meninas, né? Nossa, é muito maravilhoso, né? Jesus está multiplicando, né, os estudos, né? Talvez, ele pergunta, né, que não encerrei acaso todo o meu ser no seio de de minha celestial mamãe? Talvez me encerrei só em parte, e em parte fiquei no céu? Certamente que não. Então ele fez tudo, né? Viveu humano, viveu tudo, né? Maria, Nossa Senhora, mãezinha, ela viveu em tudo, 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 no humano e no divino, né? Em tudo que Jesus que Jesus viveu, ela viveu, né? Inclusive, eu estou lendo Valtorta também e é muito maravilhoso ela falar, né? Da entrega dela, né? Da preocupação dela e de acreditar, né? Por mais que o coração dela estava doendo para não contar para São José, aquele homem tão justo que ela fala, um homem tão justo, tão bom para ela, né? E o coração dela ardia, né? Para contar para ele, né? Diz ela, segundo, eu achei lindo demais ela falar, porque ele era um homem justo, um homem que não mentia. Se ela falasse para ele, é claro que ele ia acreditar que ela estava grávida do Espírito Santo, né? Porque ele, ele acreditava em tudo, né? Principalmente que vinha dela, né? Então, mas o coração dela ardia para contar, mas ela não, ela obedeceu à vontade de Deus, que ele falou que é ele que ia conduzir tudo. Então ela aceitou, né? Mesmo sofrendo, né? Por não contar para ele, né? Então ela acreditou tudo em Deus, né? Tudo Deus
a vontade dela toda a vida foi de Deus, né? Deus do iniciozinho da vida dela, quando ela foi gerada, né? Foi gerada por Deus, né? E ela nunca é, vacilou, né? Em entregar a vontade e saber que Deus é que ia fazer a vontade no momento certo, né? Para contar para São José, né? Da gravidez, né? Que ela estava gerando Jesus, né? Eu achei maravilhoso. O livro de Valtorta me ajuda muito, está me ajudando muito. E ao me trancar em seu seio, que faz a pergunta aqui, né? Talvez me encerrei só em parte e em parte fiquei no céu? Não, certamente que não. E ao me trancar em seu seio, não foi ela a primeira que participou em todos os atos do seu Criador, e em todas as penas, fundindo-se comigo para fazer que nada omitisse de tudo o que eu fazia? Não foi ela meu ponto de partida desde onde eu saí para me dar às outras criaturas? Né? Foi no seio de Maria, né, que ela, o ponto de partida, né? Foi no seio de Maria que ele iniciou tudo, né? Pelo sim dela, né? Igual o padre falou, pelo sim dela. Se eu fiz isso com minha inseparável mãe para descer ao homem e cumprir minha redenção, não posso fazê-lo com outra criatura, dando-lhe graça e capacidade de encerrar minha vontade e fazê-lo partícipe de todos os atos que contém para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe para vir no meio das criaturas, para me conhecer e cumprir o fiat volutas tua, como no céu, assim na terra? Como você quer então ser o ponto de partida de minha vontade? Mas, ó, quanto custou a minha rainha mãe ser o ponto de partida de minha vinda à terra, assim custará a você ser o ponto de partida de minha vontade para fazer a sua aparição no meio das criaturas. Nossa Senhora, com seu sim, né, abriu a vinda, né, da redenção e da vontade divina na terra, né? E Luísa, com seu humana, né, com a sua vida humana, ela abriu também, ela abriu a vontade divina no humano, nas criaturas humanas, né? Na terra, né? Fazendo essa ligação do céu com a terra, dando a vontade dela, né? Então, se é por isso que Jesus falando aí, né, que ela é a segunda mãe, nós somos a segunda mãe de Jesus, né? E a gente tem que acreditar, é muito maravilhoso a gente pensar, né, que essa confiança que Deus tem em nós, e é verdade, a gente vai com o tempo vendo, né, este amor dele, né, este amor por todos, né, e, e vivendo isso tudo, né, e testemunhando, né, reproduzindo, né, transbordando, né, é muito, é lindo demais, né. Quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode dar senão o que se tem. Por isso, minha filha, não tome levemente o que se refere à minha vontade e o que te convém fazer para que formes a sua vida em você. A mim é a coisa que mais me interessa, que você deve estar atenta para seguir meus ensinamentos, né? É o que ele confiou, né? Ele está confiando nela, né? Pelo sim dela, agora o sim de Maria, pelo sim de Luísa, né? Sim de Maria entrou o Redentor, né? Veio a redenção, né? A, a, o novo Adão, né? A nova Eva, né? A vontade divina que foi encerrada, né? Jesus e Maria resgatou, né? E agora
Luísa resgata, nós resgatamos a vontade de Deus, né? A vontade dele, né? Maria gerou essa vontade, né? Ela redimiu, né? A vontade divina, ela redimiu Jesus na divina vontade, né? E Luísa veio com a entrega dela, com o sim dela, né? Trazer a divina vontade, né? Reinar de novo, né? No humano, nas criaturas, né? O que estava perdido, né? Que Jesus resgatou o pecado, né? Restaurou a vida junto com a vida de Deus retornar. Deus vinha à Terra, né? Jesus vinha à Terra para nos resgatar, né? Do mundo do pecado, né? E Luísa veio resgatar a vontade, né? Viver na vontade, né? A criatura não ter vontade mais, viver na vontade de Deus, né? O texto é muito. A live ontem eu estava um pouco cansada e não prestei muita atenção, né? Hoje eu já vi os ensinamentos, né? As partidas da Ruth, da Michelle e demais do grupo, escutei mais, né? E pude entender melhor, né? E, e buscar mais, cada dia entender mais, né? Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém. Fiat. Olá, a gente vai dar continuidade às nossas meditações dos temas diários. E hoje é do tema do dia 2 de maio, né? Na verdade, é o livro do céu, volume 16, capítulo 66. 6 de julho de 1924. O trecho é isso aí. 6 de julho de 1924. Jesus quer encerrar em Luísa a sua vontade, fazendo-a partícipe, né, participante de todos os atos que contém a divina vontade para formar a sua vida, a vida da divina vontade através da vida da Luísa, e sair como uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para fazer conhecer e cumprir o seu fiat voluntas tuas, assim na terra como no céu. Então Jesus quer encerrar na Luísa a sua vontade. E o que significa isso? Significa que Jesus está encerrando, né, toda a completude de toda a sua vontade na vida da Luísa. Ou seja, toda a obra de reparação das vontades humanas que foi feita por Jesus. O livro que fala mais sobre isso, assim, já no tomo 1 mesmo, no volume 1, A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela mística Maria
de Jesus Ágreda, eu acho. Acho que o nome dela é isso. E assim, né? É porque, tipo, todas as vontades, todas as vidas humanas, do primeiro até o último homem que existirá na Terra, né? Tipo assim, foram aqui na Terra, né? Tipo, Jesus teve que pagar com essas vontades, refazendo os atos dela perante a majestade divina. A gente tem que pensar, como a gente falou, né? Que um ato de vontade humana é um ato de antivida. Por exemplo, teve um dia que eu vi, há muito tempo atrás, eu acho que há muito tempo atrás, na verdade, um documentário na internet mesmo, no YouTube, que existe uma coisa chamada antimatéria, uma coisa chamada matéria, uma coisa assim de documentário de espaço sideral, entende? Da criação. E quando você coloca uma coisa de antimatéria perto de qualquer coisa de matéria, pode ser qualquer coisa, ela se anula, tá entendendo? A antimatéria come a matéria. Vamos colocar um exemplo melhor, como a gente até falou na live, né? Imagina que a vontade de Deus é vida, né? É vida exuberante, é vida ostensiva, como a gente meditou em outros trechos passados. Então, a gente imagina que a vontade de Deus é, sei lá, a floresta amazônica, entende? E um ato de vontade humana seria, tipo, você acender um fósforo apenas, não é nem uma caixinha de fósforo, e jogar esse fósforo naquelas plantas, naquelas flores, entende? A gente sabe que vai dar um incêndio muito grande, tá entendendo? Então, isso que é um ato de vontade humana, um ato de antivida, de antimatéria, digamos assim. Tá entendendo? É um ato que não deveria existir. Porque cada ser humano, como Jesus está falando aqui, tem uma missão específica na Terra para ser ministro, né, da vontade de Deus. Não digo nem ministro, mas para ser a vontade de Deus encarnada, tá entendendo? E muitas pessoas viveram da sua própria vontade, seja por ignorância espiritual, ou então seja porque a pessoa estava muito procurando, né, o caminho da redenção, como a gente já falou, né, que muitas vezes a pessoa ela procura ser alguma coisa, tá entendendo? Tomar posse da santidade, só que usando da sua própria vontade. Então, a pessoa, como foi falado na live, né? A vida do São Francisco de Sales, que ele ficava arranhando a mesa dele. Porque, exteriormente, falando em termos de virtudes, para as outras pessoas que ele interagia, ele parecia muito manso e humilde. Mas por dentro, ele estava muito raivoso, por causa que ele não tinha paciência e mansidão. Então ele ficava arranhando a mesa dele com as unhas mesmo, por debaixo. Aí então, o que que Jesus vê? É tipo assim, uma pessoa que sempre ficou por um bom tempo nessa situação de ficar lutando contra as suas más inclinações, ou então, muitas vezes, como foi falado na live, né? O filho da divina vontade, que ele é tão aniquilado, ele se aniquila tanto, que quando vem uma emoção assim, tipo assim, de justiça de Deus, de você se. Eu não vou falar a palavra revoltar, mas tipo assim, de uma palavra de você testemunhar, né? Que uma outra pessoa, então uma outra estrutura, né? Está em desordem, como a Michelle mesmo citou, né? Que o marido dela veio 5 da manhã ouvindo música e ela ficou com raiva, tipo assim, raiva, né? Humanamente falando, na sua exterioridade, porque aquilo era uma desordem. Ou então, outras pessoas que cometem outros abusos e faltas de respeito, né? É assim, tá entendendo? E Jesus, né? Tipo assim, todos os atos humanos foram reparados por Jesus, como a gente vê na vida íntima, né? E a Lisa tá seguindo esses passos, entende? Porque a Lisa tá seguindo esses passos? Porque ela é cabeça de missão e Jesus queria viver, né? Comunicar a sua vida aqui na Terra para, assim, dentro da vida da Luísa, da vida dela, tá entendendo? De estar acamada como uma vítima, né? Tem mais ou menos isso. É isso aí, na verdade, né? E aqui, olha, então, Jesus vai fazer a Luísa ser participante, né? Partícipe de todos os atos que contém para formar a vida divina na vida da Luísa, como cabeça de missão.
é sair com uma segunda mãe, ou seja, uma segunda Nossa Senhora, para vir no meio das criaturas. Se Nossa Senhora Maria foi mãe da redenção, Luísa vai ser mãe da divina vontade, entende? Para fazer conhecer e cumprir o Fiat Tuas, assim na terra como no céu. Parágrafo 1. Encontrava-me nas minhas habituais e duras penas da privação de Jesus. Sinto-me sob o flagelo de uma justiça que me castiga com muito rigor, sem a mínima sombra de piedade. Ó justiça punitiva de Deus, como você é terrível, mais terrível quando você se esconde a quem te ama. Suas flechas que seriam mais doces se enquanto castiga, embora me fizesse pedaços. Meu Jesus estivesse comigo. Oh, como choro a minha sorte, e mais quisera que céu e terra todos chorassem junto comigo a sorte da pequena exilada, que não só vive distante da sua pátria celestial, que é a presença sensível de Jesus, né? Mas abandonada mesmo por seu Jesus, que era o único consolo e o único apoio no seu longo exílio. Então, Lisa aqui ainda está, digamos assim, sofrendo penas mais atrozes e mais pesadas que as penas infernais. Porque o que acontece? Eu acabei de ler um trecho no blog da Divina Vontade, né, sobre a obediência, né? É um trecho do Livro do Céu que o título é mais ou menos assim, né? Que a Senhora Obediência se põe como um guerreiro formidável, né? Só que quando a pessoa está com resistência, só que quando a pessoa concede, né, a divina vontade, ela mesma sofre dentro da pessoa, né? Tá entendendo? A divina obediência aqui no caso, né? A obediência que vai sustentando a caminhada da pessoa. Quando a pessoa tem essa sinceridade, essa humildade de aceitar a divina obediência na sua vida, entende? Então, eu acho que a Lisa, sim, né, está passando uma pena pior que a pena dos condenados, porque ela está passando por uma privação muito grande e ela ama a Deus, entende? Já os condenados odeiam a Deus, tá entendendo? Então, a presença de Deus no inferno seria motivo de mais ódio para os condenados, enquanto que Luísa não. A Luísa quer a presença de Deus, mas ela não está tendo a presença sensível, né? Mas por que a Lisa está sofrendo todo esse martírio aqui? A gente falou isso para deixar bem claro, né? Que nessa dor que a Lisa está falando não é um drama que ela está fazendo, uma poesia que ela está dizendo. Na verdade, não. Ela realmente está passando por uma dor pior que a dor dos condenados no inferno, entende? Que é essa inquietude, essa desolação interior da alma, entende? Só que ela está passando justamente por isso, porque ela não está aceitando a obediência divina, a vontade de Deus nesse contexto. Ou seja, ela não está aceitando a ausência, né, a falta daquela presença sensível de Jesus, como a gente vê no volume 1, né, do matrimônio místico, entende? Aquela presença humana de Jesus, tá entendendo? Assim do lado dela. Se ela aceitasse, né, como eu vi nesse outro trecho, a obediência divina ia deixar de ser um guerreiro formidável contra ela para ser até mesmo sofrer dentro dela, através das luzes e tal, né? E com as luzes que você vai amansando a sua inteligência e assim a sua inteligência tem mais autoridade sobre a sua vontade, para que a divina vontade venha fazer seu terreno, né, sua casa. Então, né, por isso que ela está com muito rigor, a divina obediência. Ó justiça punitiva de Deus, como você é terrível, mais terrível quando você esconde a quem te ama. As suas flechas me seriam mais doces. Se enquanto me castiga, embora me fizesse em pedaços, meu Jesus estivesse comigo. Oh, como eu choro, minha sorte, e mais quisera que céu e terra todos chorassem comigo a sorte da pequena exilada, que não só vive distante da sua pátria, mas abandonada mesmo por seu Jesus, que era o único consolo, o único apoio a seguir o seu longo exílio aqui na terra, sua vida aqui na terra, entende? Justamente essa parte do longo exílio. Porque, tipo assim, eu vi outro trecho também no blog da Divina Vontade que fala, né? A Liz aqui que tava se lamentando ainda nessa, tipo assim, nessa
mentalidade que ela está tendo que a gente tem também, tá? Eu não tô aqui querendo jogar a Luísa nem nada do tipo. A Luísa a gente passa pelas mesmas coisas que ela passa também, só que de acordo com a nossa configuração, né, do nosso estado de vida. Mas voltando ao trecho em si, a meditação. Aí eu vi outro trecho do livro do céu lá no blog da Divina Vontade, né, feito em um textuoso Brasil, que uma vida longa aqui na Terra é muito mais agradável do que uma vida curta. Porque uma vida longa, claro, né, reta em Deus, né, dá mais oportunidades, mais, tipo assim, oportunidades, ocasiões mesmo, né, para a pessoa ser mais absorvida em Deus. A pessoa vai passar por mais testes, vai ter mais luzes, e assim a inteligência dela vai ser mais inflada de Deus e a vontade humana dela vai ser mais mortificada. Então dá muito mais assim reparação para Jesus você ter uma vida longa e santa aqui na Terra, como a gente está aprendendo através dos Escritos, entende? Não é ter uma vida longa e mundana, como a maioria das pessoas são, infelizmente. Ou felizmente, tudo é divina vontade, entende? Então, isso significa esse longo exílio, entendeu? Se a Luísa morresse cedo, ela não conseguiria fazer todos esses atos, incluindo esse ato aqui do livro de São, volume 11, né? Capítulo 66, 16, desculpa, volume 16, capítulo 66, entende? Então, ela não daria muita glória para Deus aqui na Terra. Aí, né, se ela vivesse pouco tempo, e ela ainda se sente abandonada por Jesus. E a gente tem que ter essa fé, né? Que é além do material, além do sensível, é espiritual. Jesus vai explicar para a gente agora no parágrafo 2. Agora, enquanto meu pobre coração nadava na amargura da sua dor, meu adorável Jesus se fazia ver em meio e ato de dominar tudo. Perdão, desculpa. Tinha em suas mãos. Agora, enquanto meu pobre coração nadava na amargura da sua dor, que como a gente já citou, né? Não deixa de ser um ato de vontade humana, né, de querer negar a realidade que Jesus colocou ali agora, mas é um discernimento que vai sendo construído com o tempo. No adorável Jesus se fazia ver dentro do meu interior, em ato de dominar tudo. Tinha em suas mãos muitas rédeas, e cada uma estava atada a um coração humano, ou seja, uma alma humana, entende? Assim, por quantas criaturas, pessoas existiam, tantas as rédeas estavam em suas mãos. E depois me disse: o que significa isso? É justamente, né, que todos estamos na divina vontade, porque como a gente viu na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus reconstruiu, né, reformou, de formar de novo, né, todos os atos que as criaturas fizeram na sua vontade humana, entende? Então as graças, as luzes e as bênçãos estão sim disponíveis para todos os seres humanos aqui na Terra. Claro, né, de acordo com o grau de consciência de cada um, mas elas estão disponíveis sim, entende? E é justamente nesse sentido, a gente vê que todos estamos na divina vontade, mas muitas pessoas estão no pecado, entende? O que significa isso? Que elas não estão na vontade de Deus? Não, porque se elas não estivessem, elas não existiriam. Elas estão na divina vontade consentida, onde justamente por uma integridade Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. Só que mesmo assim, nesse contexto de pecado, existe, como Jesus falou aqui, né? São corações que estão amarrados por rédeas, é como se fosse aquele exemplo do cavalo selvagem. Então, quando a pessoa está no pecado, né? Tendo como estilo de vida o pecado, né? Não é que Jesus não está lá, Jesus está, mas tipo assim, mandando, né, cruzes de desapontamento para aquela pessoa, né? Como é que eu posso te dizer? Cair em si, né? O Saulo cair do cavalo e virar o São Paulo, entende? É nesse sentido. Então são muitas rédeas, né? Que cada uma atrelada a uma alma humana, assim por quantas pessoas existiam, quantas criaturas existiam, todas as rédeas estavam em suas mãos. E depois Jesus me disse, parágrafo 3, minha filha, o caminho é longo. Aliás, cada vida de criatura é um caminho diferente, porque cada pessoa tem uma missão única aqui na Terra.
Portanto, convém muito caminhar e por todos os caminhos. Então, a gente está vendo através desse trecho, a gente consegue entender até aqui, então, né, que a Luísa reparou também, claro, foi Jesus em Luísa, né, por todas as almas humanas. Por isso que a gente fala que é do primeiro, né, Adão e Eva, até o último homem que existiu na Terra, até o final lá do Armagedon, entende? Então, por isso que é um caminho muito longo, porque a Luísa teve que refazer, né, a glória de todas as almas humanas devidas a Deus, que não deram, ou então deram de maneira imperfeita aqui na Terra, entende? Então, a Luísa teve que fazer esses atos de amor em relação ao Criador, em relação a Jesus, ou refazer atos que já existiam. Tá entendendo? Como, por exemplo, das pessoas religiosas e tal, né, que o livro do Sal muitas vezes aponta para elas também que elas estão falhando em certas coisas também. Os padres também, tá entendendo? Eles refez a vida deles também. Então, por isso que, como Jesus está falando, é um caminho árduo, porque são muitos atos para serem refeitos e ruminados, né? Com muitas rédeas e cada uma estava atrelada a um coração humano. Assim, por quantas criaturas existiam, tantas as rédeas estavam em suas mãos. Depois Jesus me disse, parágrafo 3. Minha filha, o caminho é longo. Aliás, cada vida de uma criatura humana, de um ser humano aqui na Terra, né, é um caminho diferente. Portanto, é conveniente muito caminhar e por todos os seus caminhos, muitas atas, né, para serem realizadas. Todos esses caminhos os percorrerá tu, você que vai fazê-lo, porque deves fechar em ti a minha vontade, deves fechar tudo que ela contém, e a ti convém fazer todos os caminhos de cada criatura, junto com a minha vontade. Assim que em minha vontade tem ainda muito por fazer e por sofrer também, através da humanidade da Luísa, tá entendendo? Parágrafo 4. Eu ouvi isto, oprimida e cansada como estava, eu disse para Jesus: Meu Jesus, é demasiado, ou seja, muito, não é muita coisa. Quem pode percorrê-los? Estou muito cansada, e além disso, você me deixa sozinha, e eu sem fazer, não sei, e eu sem você não sei fazer nada. Ah, se tivesse sempre comigo, poderia percorrer todos esses caminhos. Mas ai de mim, tu me deixas, eu não sei fazer nada. Tá aqui algo muito interessante que a Luísa está falando, que ela não sabe fazer nada, porque a gente vai se tornando nada. Então é Deus que vai fazendo os atos em nós. Mas tem que ter consciência que naquele trecho que eu citei, né? Que a obediência é um formidário guerreiro para as pessoas que não vivem a divina vontade, porque é só cruzes, né, de desapontamento, né? Para ensinar aquela pessoa a cair do cavalo. Mas agora, quando você convida nesse ato de integridade, de humildade, né, de aniquilamento de si mesmo, onde você reconhece que você não é bom para fazer nada, nem para querer meditar você é bom, tá entendendo? Tudo é graça de Deus. A divina obediência deixa de ser aquele inimigo formidável, né, aquele cavaleiro poderoso, para se tornar até manso, né? E ser seu professor espiritual, ou seja, muitas vezes te ajudar, te ensinar e até mesmo suplementar os atos que você não está conseguindo fazer através de outras pessoas, que vão ser usadas como instrumentos por Deus, tá entendendo? E aqui, né, eu queria fazer só uma observação. Quando a pessoa fala que a pessoa vai ser usada como instrumento por Deus, né, dá a intenção no nosso humano que a pessoa vai ser, tipo assim, descartável, né, mas não é assim. Quando Deus usa, né, as potências da alma de uma pessoa, ou seja, sua inteligência, amor e vontades, para uma obra de Deus, aquilo já criou uma sementinha na alma daquela pessoa, entende? Então, nesse sentido, né? Que mesmo as pessoas que são vividas, como instrumentos, né, da divina vontade, como pessoas que vão ver os efeitos, né? Elas também, ao se disporem ao viver dos efeitos da divina vontade, né, que a pessoa é usada por Deus, Deus já está se plantando lá com uma sementinha também, né? Que não significa que a pessoa é descartável, não, né? E aqui Jesus acrescentou no parágrafo 4, a gente está falando sobre isso,
A gente está falando que Luísa ela se sente sozinha, porque ela não sente a presença sensível de Jesus, entende? E ela tem esse reconhecimento que ela, com ela mesma ela não consegue fazer nada. Que ela está precisando da presença sensível de Jesus, como era nos volumes iniciais, né? Volume um, volume 2, né? Principalmente quando ela se colocava como uma vítima, né? Um sacrifício voluntário, né? Aí ele já está se falando aqui, né? Ah, se tivesse sempre comigo, Jesus, para percorrer todos esses caminhos, mas ai de mim, tu deixas-me e eu não sei fazer nada por mim mesmo. Parágrafo 5. E Jesus acrescentou: No entanto, eu estou no teu coração guiando tudo. Ou seja, é o certinho da divina vontade, né? Jesus não está numa maneira presente, mas muitas vezes está nas circunstâncias, nas situações, no próprio clima, né? E no próprio clima também. Então, aqui, ó, como Jesus está falando, no entanto, eu estou no teu coração, ou seja, na tua alma, guiando tudo, e todos os caminhos foram percorridos por mim. Tudo eu encerrei. Não deixei escapar nem sequer um batimento cardíaco, nem uma pena de cada uma das criaturas. E você deve saber que deve trancar em você como centro da minha devida a minha vontade. É necessário que meu supremo querer encontre em ti todos os caminhos e tudo que fez teu Jesus, porque são inseparáveis. Basta não aceitar uma só coisa que ele contém para que não possa formar seu centro, nem ter seu pleno domínio, nem pode ter seu ponto de partida em você para fazer-se conhecer e dominar os outros. Tê-lo por si mesmo, mas não por ti. Tê-lo por si mesmo, mas não por ti. Tá, então vamos tentar entender. Então a gente vê que a Luísa ela está se vendo bastante ainda como se ela fosse contar com suas próprias energias para fazer os atos na divina vontade, entende? E não é assim a proposta correta. A proposta correta é você ir fazendo sim na sua pequenez da sua humanidade, mas confiando que Jesus está nesse ato e está se plantando, né? E está, tipo, até te sustentando para fazer aquele ato, entende? Mesmo você estando cansado ou algo nesse sentido. Porque o que acontece? Muitas vezes esse cansaço que a gente sente é justamente a nossa vontade humana sendo queimada. Eu já falei algumas vezes que durante o dia, né, e à tarde eu sinto um cansaço, uma sonolência muito grande. Mas eu sei que não é algo biológico, porque eu tive, sei lá, 6, 7 horas de sono, né, das 10 da noite até as 6 da manhã do outro dia, perfeitas, entende? Então, assim, eu sei que esse sono, essa sonolência não é algo biológico, é algo que é espiritual. Que a minha vontade humana sendo queimada como combustível. Então, eu tive justamente, né, esse é as fadigas, como Jesus está falando, né? Aqui, ó, vem então quanto é necessário que tu abrace a todos e faça o caminho de todos, tomando sobre você as fadigas, as penas e os atos de todos. Então, o que isso significa aqui? As fadigas, as penas e os atos de todos. Significa que aquilo que a gente está falando, né? A Luísa levou todo o processo de santificação de cada ser humano na Terra. Então ela sentiu, né, também o peso, né, o cansaço, as fadigas da vontade humana de todo mundo, incluindo da gente mesmo. E no nosso caso particular, né, da nossa vida assim, né, quando está caminhando com Deus, existe sim esses atos, como foi a Andressa que falou, né, que não é pegar leve com a sua vontade humana, como está no dia 4 dos 30 dias com Maria, né, que geralmente é feito no mês de maio, que fala, onde Nossa Senhora fala que não é para recusar nada para o seu Criador, ainda que seja a custos, né, de uma vida vivida em sacrifício mesmo, tá entendendo? O que significa? Significa que a gente vai sim passar por momentos de dor e de sofrimento, mesmo vivendo na divina vontade, que é justamente, né, a nossa vontade humana sendo usada como combustível para os nossos atos divinos. Isso que eu aprendi, entende? Então, por exemplo, a gente vai sentir sim um cansaço, essa é a nossa vontade humana. Mas mesmo assim, a gente presta atenção nos escritos e tem assim integralidade, né? Essa coisa íntegra, né?
de que todo ato é um ato santo na divina vontade, quando feito em Deus, né? Entende? Então, é normal você sentir esse cansaço, esse peso, essas contrariedades, né? Muitas vezes interiores, né? Essa falta de vontade, de querer fazer a vontade de Deus, como a própria Luísa muitas vezes tem repugnância de escrever de certas coisas que Deus dita para ela nos capítulos iniciais e passar por cima de tudo isso no apesar dela, tá entendendo? E esse é o processo, né? De queimar a sua vontade humana como se fosse combustível para um carro mesmo poder andar, entende? É isso que eu entendi, né? Aquela velha parábola, né? De que a sementinha tem que ficar debaixo de uma camada de terra para que ela germine, entende? Se você colocar ela sem terra, só superficialmente, provavelmente ela não irá germinar. Então, eu estou falando isso que a gente sente a nossa vontade humana sim sendo usada como combustível a partir do momento que você nega ela e faz o ato que Jesus está te pedindo mesmo assim, ainda que seja apenas de cansaços e penas físicas, penas, né, de uma maneira geral. Com a privação também, que não deixa de ser uma pena assim emocional, mas que também se reflete no físico, né? Então aqui, olha, é como Jesus está falando, que viveu por todos os caminhos, reparou por todos os atos humanos, né? Isso é algo tipo que a gente não tem conhecimento, assim, pelo menos a gente agora não tem essa consciência, mas não viveu isso na carne, né? Elisa refez atos, sei lá, por 9 bilhões de seres humanos na Terra. Entende? Então, né, por isso que é trancando, né, no coração da Lisa como depositária, como a segunda Nossa Senhora, né, só que da divina vontade. E aqui Jesus fala outra coisa muito interessante, que é basta não aceitar um ato de vontade divina, que todos os outros atos vão ser colocados em xeque, colocados em dúvidas. Porque se lembra que a gente falou que a vontade de Deus é um ato único, logo é algo íntegro, integral, né? Tá entendendo? Então, por mais que você tente procurar fazer uma meditação legal, se no seu estado de vida, no seu serviço, no seu trabalho, no relacionamento com as pessoas, ou até mesmo num lugar de lazer que Jesus te colocou para fazer atos divinos, entende? Se você faz as coisas assim nas coxas, você está colocando em perigo, né, os outros atos que você já vivenciou com Deus, tá entendendo? É um exemplo lá do fósforo, né? Ligado, né? E você jogar um fósforo pegando fogo no meio da floresta amazônica, então no meio do ambiente que tem muitas plantas, né? Tá entendendo? Um ato de vontade humana meio que é um ato de anti-vida, né? De antimatéria, como a gente citou. Então ele coloca em risco todos os atos anteriores que você já fez e os atos futuros que você irá fazer em Deus, né? Porque Jesus já falou aqui que a Luísa refez todos os atos humanos e através de Jesus, claro, né? Mas, tipo assim, eu tava falando mesmo, acho que eu me perdi. Assim, justamente, né, para você não fazer um ato de vontade humana sua, porque isso é um ato que não deveria existir, atos de vontade humana sem Deus, entende? E quando você faz um ato desse, é justamente aquilo que você falou. Você meio que tá jogando, né? Tá renunciando, né? Tá jogando fogo na floresta amazônica. Então, os mesmos atos do passado que Jesus vivenciou em você, ainda que muita custa de penas e sacrifícios, como está lendo aqui, e atos futuros vão ser, tipo, correm grandes riscos, entende? Por isso que a gente fala que são até abortos divinos quando você fala a sua vontade humana, querendo fazer ela, né? Que não é tipo, eu vou tentar fazer tal ato na divina vontade e eu acabei, tipo, sei lá, demonstrando uma falta de virtude. Quando eu gritei com alguém, ou então falei com um tom de voz mais áspero. Mas aí você tem que ver, você tem consciência, né? Intenção de querer machucar, ou então projetar alguma forma de poder sobre outra pessoa. Não. Eu só queria demonstrar, né, a sua insatisfação com o contexto, entende? Da vontade humana dos outros, que está sendo até abusivo, né?
Então, isso não é uma falta de virtude, não significa que você saiu da divina vontade, nada a ver, né? Então, aqui está falando dessa integridade, que não é só meditar na evolução que é uma oração, mas outros atos também, por mais bobos que sejam, mas que sejam atos ordenados na ordem que Jesus colocou a gente aqui nessa terra, entende? Então, né, justamente assim, vivendo esse aniquilamento de si, né, usando a sua vontade humana como combustível mesmo, né, para fazer os atos divinos, ou seja, negando a si mesmo, né, ignorando as suas necessidades humanas, no sentido assim de vontade humana, entende? De querer ter méritos, de querer parecer santo para os outros, né, e para si mesmo, né, de cuidar, ter muito zelo pelo seu exterior, né, essas desordens e desequilíbrios. Tá. E é justamente aqui, né? Então é isso que a gente entendeu também, né? É que, olha, veja o quão necessário que tu abraces a todos e faça o caminho de todos, tornando sobre você as fadigas e penas e os atos de todos. Que essas fadigas, essas penas, né? As fadigas é aquilo que a gente falou, né? É um ato de vontade humana, que você está sendo consumada essa vontade humana. E as penas que também trazem fadigas é que quando você faz um ato de vontade humana, né, vem por tabela uma cruz, tá entendendo? Que é como se fosse um ato de pagamento. Se você vai num restaurante, qualquer lanchonete, até lanchonetes assim, amadores, um McDonald's, algo do tipo, você pede um lanche, por mais bobo que ele seja, sei lá, uma casquinha, que é 3, 4 reais, vai vir uma conta para você pagar. E justamente quando você faz um ato de vontade humana, vem uma cruz de tabela, como se fosse um pagamento para você continuar existindo aqui na Terra, entende? Então sempre tem uma consequência, um ato é feito pela vontade humana, sem Deus, entende? E a Lisa aqui vai reparar, né? Pagar por todos esses cansaços e pelas penas que foram dadas à justiça, né? Pelas outras criaturas humanas que fazem essa vontade humana e arcam com as consequências, né? Com pagamento para aquele ato humano existir na Terra, para continuar a existência, né? Permanência aqui na Terra existindo. A gente tem que se lembrar, um exemplo sempre que vem, quando eu estava estudando no catecumenato, né, na Crisma, sobre a Bíblia, né? E no Antigo Testamento, né, tinha um cara que estava transportando, né? Mais de uma pessoa, na verdade, a arca lá do templo, lá dos cananeus que tinham conquistado, né? A arca, a arca na presença deles só estava trazendo maldição. Aí eles devolveram a arca para os israelenses, porque ela estava trazendo muita maldição para eles, assim, no sentido de que a arca da aliança estava lá nos cananeus, né? E estava trazendo muitas cruzes de desapontamento para eles. Aí eles não quiseram e devolveram a arca da aliança para os israelenses. E uma dessas pessoas que estavam transportando de volta a arca da aliança da Filistina, de Cananéia, de volta para Israel, no carrinho de boi ficou atolado na lama. E a arca da aliança caiu no chão. E ele foi com toda a reta intenção, né, pegar a arca da aliança e voltar e colocar no carrinho de boi. Só que ele morreu instantaneamente, porque qual era a obediência? É só os ministros de Deus, ou seja, o sumo sacerdote, né, e algumas outras pessoas podiam tocar na Arca da Aliança, não apenas não uma pessoa comum, né, ou um levita ou algo do tipo. Eram só as pessoas que Deus tinha designado. E como ele desobedeceu, ele acabou morrendo. Tá entendendo? Então, o que eu quero falar com isso? Que, claro, a gente tem que levar em consideração que o Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda desbloquear a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? Que é a redenção, entende? Mas o que a gente quer falar com isso? Que um ato de vontade humana é um ato de antivida, né? É um ato, como a gente falou, né? Que deve ser pago com a morte, tá entendendo? Só que como tem a redenção e a misericórdia de Deus, como a gente vê nos Atos dos Apóstolos, né, que Jesus foi um homem em tudo, né, gente, menos contra o pecado. Então, o que acontece? Eu me esqueci, tô tentando relembrar aqui, tá? Assim, então, o que acontece?
Quando você faz um ato de vontade humana, vem os castigos que a gente fala, né? Tá entendendo? Que é justamente a conta que você tá pagando por ter feito um ato de vontade humana. Geralmente é uma conta onde você está pagando, sei lá, só 10 ou 15%, porque Jesus já pagou aqueles 90%. Como Jesus está falando que refez todos os atos das criaturas, reparando por todos os atos e agradecendo a Deus por aqueles atos, entende? É isso que eu entendi, né? Você vai sair, último parágrafo aqui essa última frase do parágrafo 5, né? Tá, agora parágrafo 6. Surpreendida ao ouvir isto, né, disse: Meu amor, o que dizes? Tu sabes como sou pobre e em que estado me encontro. Além disso, como posso encerrar toda a tua vontade, né, dentro de mim, né? No máximo, com a tua graça, posso fazê-la, viver na tua divina vontade. Mas fechá-la é impossível, sou demasiado pequena e não posso conter uma vontade interminável, que é a vontade eterna de Deus, né? Aí Jesus vai falar no parágrafo 7. Minha filha, vês que não queres compreendê-lo, que quem quer encerrar em ti essa vontade deve dar a graça a capacidade de contê-lo. Ou seja, realmente, a Luísa tem conhecimento de que, assim, nossa humanidade ela não vai conseguir fazer isso, né? Perdão, na pequenez da sua alma, né? A sua inteligência, amor e vontade, ela vai ter que ser dilatada por Deus. Por isso que é Deus que vai entrar na gente, vai viver a nossa vida. A gente tem que ter consciência disso. E nesse processo de purificação, né? Que, eu vou falar a verdade, eu acho que dura a vida inteira, porque a gente ainda está na Terra, no mundo, com vários estímulos, né? E várias coisas do tipo. Então, nesse processo de purificação, acho que na verdade dura a nossa vida inteira aqui na Terra. Ou então, pelo menos, consome boa parte da nossa vida aqui na Terra. O que eu quero falar com isso, né? Que sempre vai ter uma vontade humana para ser queimada através de algum teste, alguma coisa do tipo, né? Teste de alguma privação, teste para exercitar alguma virtude, alguma paciência em você, de abandono em Deus, como Jesus mesmo está falando aqui, né? Que não querem compreender como é que funciona, digamos assim, né? A divina vontade. Porque quem quer encerrar em ti essa vontade divina, ele deve te dar a graça e a capacidade de contê-la. Então, é Jesus que vai dar essa capacidade, vai dilatar sua alma humana no Espírito Santo para poder, né, conter a vontade de Deus como um todo. Não encerrei a casa em todo o meu ser, no seio da minha celestial mamãe, Nossa Senhora? Talvez me encerrei só em parte, e em parte eu fiquei no céu? Certamente que não, porque como a gente falou, Jesus é íntegro, né? Jesus estava em Nossa Senhora também, mas também estava bilocado no céu, em todas as outras criaturas, né? Sustentando a vida delas. E ao me trancar no seio de Nossa Senhora, não foi ela a primeira que participou em todos os atos do seu Criador, em todas as penas, fundindo-se comigo, né? Para fazer que nada omitisse de tudo que eu fazia. Então Jesus está falando aqui uma pergunta retórica, né? Tipo, perguntando, mas já dando a resposta. E são as perguntas que estão no âmago da Luísa Picarreta, né? As perguntas de questionamento, né? É que Jesus está explicando por quê. Não foi ela meu ponto de partida desde que onde saí para me dar às outras criaturas? Se fez isso como uma inseparável mãe para descer ao homem e cumprir a minha redenção, não posso fazê-lo com outra criatura, né? Outro ser humano, dando-lhe graça e capacidade de encerrar a minha vontade, ou seja, viver várias vidas humanas em reparação, né? Na vontade de Deus, entende? Assim, reparando os atos que as pessoas fizeram, né? Se eu isso como em separar mãe para descer ao homem e cumprir a minha redenção, eu não posso fazê-lo contra a criatura, dando-lhe graça e capacidade de encerrar minha vontade dentro dela, fazendo-a, fazendo-a participante, né? Participe-se participante de todos os atos que contém, para formar sua vida, e sair dela como uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas. No meio das. Eu me perdi de novo, desculpa. Das criaturas, para me fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas toda, assim na terra como no céu. Então a pergunta que Jesus está falando aqui:
a gente tem que contar com Deus, não com a nossa própria correspondência de querer entender o livro do céu. A gente tem essa reta intenção que vai sendo animada, né, e poldada por Deus quando a gente medita o livro do céu, entende? Mas, entende o que eu estou te falando? É justamente essa graça e capacidade de encerrar a minha vontade, né? Aquilo que a gente falou, né? Muitas vezes a gente tem esse impulso muito grande que é entender o livro do céu fazendo violência muito grande a nós mesmos, e não é assim. É um sentimento de liberdade, de fazer as coisas assim, que é Deus que vai ver em você, entende? Não é você que tem que estar preocupado de, tipo, ficar toda hora se policiando com coisa do tipo, se vigiando as suas virtudes ou algo do tipo. É Deus que vai viver em você. É um total abandono com Deus, né? É um simulado de abandono aqui, esses testes que a gente passa também. Você não quer então ser o ponto de partida da minha vontade? A Jesus perguntou para Luísa também. Mas ó, quanto custou a minha rainha mãe ser esse ponto de partida da minha vida terra? Assim costurá você também, né? E a Luísa e a todos nós também, né? Porque a gente também faz atos divinos e gera outros Jesuses constantemente em nós, onde tem essa integridade, né? De que todos os atos precisam ser feitos junto com Deus, entende? Inclusive os mais bobos, como, sei lá, lavar uma roupa, passar, fazer algum esporte, algo do tipo. Você não quer então ser o ponto de partida da minha vontade? Mas ó, quanto custou a minha rainha mãe ser o ponto de partida da minha vida à terra? Assim custará a você também ser o ponto de partida da minha vontade para fazer a sua aparição no meio das criaturas. Quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode dar senão o que se tem. Por isso, minha filha, não tá para fazer aparição no meio das criaturas. Eu vou ler o último trecho aqui agora. Último parágrafo, na verdade, né? Quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode senão o que se tem. Não se pode dar, né, aquilo que não senão o que se tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Então Jesus está explicando a preocupação da Luísa, né? Que realmente ela sozinha ela não consegue dar isso que Jesus está pedindo, mas é Jesus que vai fazer tudo, né? Por isso, minha filha, não tome levemente o que se refere à minha vontade, o que convém fazer para que forme sua vida em você. Então, aqui, formar sua vida em você já serve para a gente também, né? Vou pegar essa parte aqui mais para a gente, é justamente nesse processo de purificação, de entendimento. O que significa não pegar leve com a sua vontade? É fazer apesar de, né? Apesar de sentir contrariedades de vontade, e você está até com repugnância em meditar, ou então muito cansado, entende? Claro, quando é um cansaço desse espiritual que a gente citou, né? Quando você vai dormir 9, 10 da noite, acorda 5, 6, 6 da manhã, mais especificamente. Então você sente sono nas tarefas que estão acontecendo, é porque você está desordenado, entende? Então é um cansaço que é espiritual, né? Uma consequência espiritual. E você tem que estar disposto a passar pelo processo de purificação, né? Não apenas com a mortificação de gostos humanos e coisas do tipo, mas até mesmo de cansaço físico na sua constituição do seu corpo, entende? Então, aquilo que a Andressa falou, não pega leve com essa vontade humana, justamente quanto mais ela é queimada e, por consequência, mais você tem esse cansaço, tem esse sofrimento, esse desgaste, né? Mas perto você tem de ser um nada para que Deus possa te preencher, como vai fazer aqui com Luísa. Aqui, ó, não tome levemente o que se refere à minha vontade. Aqui, quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode dar senão o que se tem. Então, o que a Luísa está fazendo? Dar de volta a santidade divina para Deus, né? Que é um jogo de amor entre a divindade e a criatura humana, mas uma santidade ofertada por alguém que nasceu no pecado original, como foi o caso de Lisa e todos nós. Então, por isso, né, essa parte de se doar também é deixar Jesus viver na sua casa, queimando o antigo hóspede como combustível, que no caso é a nossa vontade humana. É que Jesus falando, não tome levemente que se refere à minha vontade, o que te convém fazer para que nos formes a sua vida em você.
Então, aquilo que Jesus está, você tem discernimento que é para você fazer, para que Jesus forme a suba mais integral nessa escala divina, você faz, apesar de, né? Não tome levemente, não pegue leve com a sua vontade humana, use ela como combustível mesmo, por mais que machuque no começo. O que te convém fazer para que formes a sua vida em você, a vida divina em nós, não entende? A mim é a coisa que mais me interessa. E você deve estar atenta para seguir os meus ensinamentos. A mim, Jesus é a coisa que mais me interessa, que é Deus vivendo através de nós. E assim cumprindo, né, aquela missão que cada um tem, como na visão que a Luísa viu, Jesus levando na coleira, né, nas rédeas, cada coração humano, né? Então isso é o que mais me interessa, viver através das pessoas, para que Jesus possa viver através das pessoas, assim, entende? Na alma das pessoas, entende? Na consciência delas. Porque é Jesus que vai dilatá-las, como está acontecendo aqui com a Luísa. Ela já está com o aniquilamento de si mesma, agora ela vai ser dilatada em Deus, entende? São potências na sua alma, no seu espírito, né? A minha coisa que mais me interessa, e você deve estar atenta para seguir meus ensinamentos. Ou seja, ter essa boa vontade também de ir conectando um trecho do livro do céu com o outro, né? E os outros escritos também. Então, ter esses meus ensinamentos não deixa de ser, né? Você se lembrar de todas essas luzes e fazer esse ato de entrega de oferta, né? De purificação, né? Racionalmente falando também, entende? E assim você vive desapegado das criaturas, porque você sabe se uma pessoa te trata bem, é Deus nela te tratando bem, entende? Não é a pessoa em si. É como se a gente fosse, tipo, sei lá, um bonecão do posto. Já viu aquele bonecão do posto? Ele tá preenchido de um ar fétido, né? De um ar, tipo, sei lá, tipo de força mesmo, que é o ar da nossa vontade humana. Aí você vai pegar uma bomba de ar, né? E vai tirar esse ar fétido que tá no bonecão do posto, animando ele a ficar lá balançando os braços. E nesse processo de tirar a vontade humana do bonecão do posto, ou seja, aqui no caso da pessoa, né, do ser humano, é um processo doloroso, porque ele está deixando de ter uma identidade em si para ter uma identidade em Deus, porque aquele ar sulfuroso, né, aquele ar tóxico que estava no bonecão do posto está sendo tirado para colocar um ar divino, que é o próprio Deus, que vai animar agora aquele bonecão do posto, entende? E até mesmo, né, abençoar, né, e santificar, né, as pessoas, não só apenas a sua consciência, mas as pessoas ao seu redor que Deus colocou para você, que é justamente o estado de ânimo, né? Então, acho que vai nesse sentido, entende? A gente termina a meditação, a evolução em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus te abençoe e tenha um bom dia.